Não é? O que acontece? O Partido Liberal, ele decidiu, né, depois que eu apresentei a minha candidatura, né, imediatamente, mas não relacionado uma coisa com a outra, ele decidiu que gostaria de apoiar a candidatura do senador Davi Alcolumbre, né? O que eu discordo dessa estratégia. Eu falei, né, isso aí claramente na reunião que nós tivemos, inclusive com o presidente Bolsonaro presente, e expliquei o porquê, né, o porquê que eu não apoio essa estratégia, porque nós já conhecemos, nada contra o Davi Alcolumbre em si, mas eu já conheço, nós já conhecemos, ele já foi presidente do Senado, nós conhecemos o que ele defende, o que ele não defende, né, e eu, por outro lado, defendo aqueles valores, o mesmo que o meu pai falava. Pensa, fala e faz, sempre na mesma direção. Nós defendemos, né, sempre, durante tudo que a gente falou ao longo do caminho, lembra? Anistia, defendemos pelo menos colocar, né, apresentar o impeachment, por exemplo, de ministros do STF, sem perseguir ninguém, mas colocar, respeito a tudo que acontece com o Brasil, tudo o que acontece com os pedidos. O último pedido de impeachment, por exemplo, foi assinado por mais de 150 deputados, foi apoiado por mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, o respeito mínimo que o presidente do Senado tem que ter é colocar isso para votação, né? Isso está dentro das minhas propostas, é o que eu vou fazer, o pessoal sabe, porque eu já tenho falado disso há bastante tempo. O Davi, ele não quer fazer isso, é outra coisa. Então, por exemplo, esse é um ponto que eu discordo. Então, eu discordo de apoiar um presidente que não vá fazer aquilo que a gente falou com a população. Então, não é... E outra coisa, quando você é amigo de alguém, eu sou amigo do Bolsonaro há muito tempo, você pode concordar com a pessoa ou não. Se você só concordar com a pessoa, você é um amigo que não vale para muita coisa, porque você nunca vai alertar das coisas que acontecem que não são o que estão acontecendo da forma que não deveriam acontecer, né? Eu estou ali dentro, eu conheço, eu sei o que não vai acontecer, então você tem que seguir o seu valor, né, e continuar a ajudar. Sabe que anjo da guarda, ele está do nosso lado e você nem nota, né? Mas eu estou fazendo ali, me candidatando à presidência, e se Deus quiser eu ganho essa presidência do Senado, para colocar em dia todas essas coisas que vão ajudar na anistia, vão ajudar em tudo aquilo que a gente tem pedido, vai funcionar. Agora, com o Davi eu tenho minhas dúvidas, porque ele não apoia esse tipo de coisa. Então eu estou fazendo para ajudar tudo essas pautas da direita, ajudar o próprio Bolsonaro, ajudar que a gente tenha mais justiça no país, tá? Então, não existe nenhum tipo de uma ação para prejudicar alguém, muito pelo contrário. E essa minha candidatura não atrapalha ninguém, porque o acordo entre o Davi e o partido, né, eu falei com o Davi antes também, se ele quiser, se o partido quiser apoiar, ele vai continuar fazendo a mesma forma, né, a minha candidatura não interfere nisso. Eu só coloco uma alternativa muito boa para os senadores que concordam com a gente e que concordam em ter coerência com o que falam com o público, né, para que eles possam ter em quem votar que fale a mesma língua, que está nesse sentido. Então, está aí o Magno Malta, um cara que apoia, todos aqueles que realmente apoiam aquilo que, ou seja, que tem coerência, né, com aquilo que fala, e eu confio na coerência e na integridade de todos os senadores. Foram 36 que falaram que vão apoiar um pedido de impeachment. Então, se eu contar com esses 36 pela coerência e integridade, a gente vai ter aí um número expressivo de votos, né, para ser competitivo nessa competição, o que vai ajudar muito o Brasil, vai ajudar muito o Senado, vai ajudar muito o próprio Bolsonaro, vai ajudar muito o Partido Liberal e tudo mais, né? Então essa coisa tem que ser bem clara, né? Não tem ninguém fazendo alguma coisa para atrapalhar outra pessoa, muito pelo contrário, é para ajudar. E anjo da guarda está sempre do lado para ajudar. Às vezes a gente nem concorda com as coisas que Deus faz na vida da gente, né? O que um anjo da guarda faz na vida da gente. Mas pode ter certeza que ele está ali para fazer o melhor para você. É como eu vejo isso aí. Eu estou aqui para ajudar, né, e para ajudar o país, os brasileiros, os patriotas, ajudar, né, o reestabelecimento dessa harmonia como um todo, né, e ter até, quem sabe, aí, o retorno, né, do nosso presidente Bolsonaro lá em 2026, né, à presidência. Para isso a gente precisa disso, né, e a população tem que confiar naqueles que estão estão do seu lado, né? Então, se o pessoal quer apoiar o Davi Alcolumbre, apoie o Davi Alcolumbre, né? E depois
Se quiser outra coisa, não reclame, porque depois foi feito. Então é assim que funcionam as coisas. Tem que ser feito, deixar muito claro, muito transparente. Né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, é a clareza, a ética, a transparência, a integridade. Tudo isso aí você pode ter certeza. Eu não vou falar uma coisa para você e depois falar uma coisa por outra. Você buscar só cargos, ali, cargo de mesa, você prefira ter a presidência do Senado, que você vai ter, né, todos eles. Né? Isso aí vai ter a ajuda de todos eles. Buscar os cargos da mesa ajuda mais ou menos. Quem decide, no final das contas, é sempre o presidente do Senado. E você ter presidência de comissão não garante que você vai ter aprovação de pautas ali, porque vai depender da maioria. Né? Você pode até pautar alguma coisa, vai depender da maioria, depois vai chegar no plenário, vai depender da maioria também. Então isso também não é uma coisa que comove muito. E se existe o medo de que, olha, se a gente competir ali, o partido competir, a gente vai perder os cargos, como aconteceu em 2019, significa que você não está contando com a ética do presidente eleito, né? Que pela ética vai seguir o regimento, vai seguir a proporcionalidade. Mas você está contando com a falta de ética do presidente, né? do Senado. Agora, se a pessoa... e por outro lado, se você fala assim, bom, então se eu ficar apoiando, ele vai ter a ética de me dar os cargos ou me dar as prioridades, embora esteja fazendo aí de acordo com todos os partidos. Então vai dar a prioridade para o meu partido. Também é uma questão de... você está, por um lado, contando com a falta de ética, com o outro lado, está contando com a ética, né, pessoal? Então é um pouco ilógico isso também. Mas, olha, continuamos aí como candidato à presidência do Senado. Eu posso ganhar ou posso perder. Eu acho que eu posso ganhar e com isso vai mudar muita coisa, né, no nosso Senado. Então, e outra coisa, lembra que eu sou do interior, né? Lembra que eu respeito aquelas coisas que meu pai me ensinou, né? E pensar, falar e fazer é extremamente importante para mim. Né? Você pode me chamar até de muito conservador, mas eu sou assim mesmo, né? Porque você como piloto de combate, você não pode decolar para cumprir uma missão e no meio do caminho, quando você vê antiaérea ou você achar que é mais conveniente você fazer para um lado, você fazer. Você segue o que está previsto. É o que a gente precisa sempre, é isso. Cumpra aquilo que você prometeu para a população. É isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, e é para ajudar também o Bolsonaro, para ajudar o partido e todos aqueles que defendem a liberdade, defendem a democracia. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou continuar a fazer. Tá? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas é assim que funciona a vida. É assim que funciona uma vida reta, vamos chamar assim, que faz as coisas que têm que ser feitas.